A Francisca de Guaianazes, na zona leste da cidade de São Paulo, pergunta: pastor, eu posso ter certeza de salvação? Sim, minha irmã, nós podemos ter certeza de salvação, mas é necessário observarmos alguns textos essenciais sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira para que toda pessoa que crê em Jesus não seja condenada, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, tão grande e incondicional, entregou Jesus, o seu Filho amado, para que nós tenhamos vida em abundância, para que nós tenhamos vida de Deus e tenhamos a vida eterna. O Senhor Jesus declara: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma será lançado fora, e ninguém o arrebatará de minhas mãos. Mas Jesus também adverte: permaneçam no caminho estreito, permaneçam na porta estreita, porque largo é o caminho e larga é a porta que conduz ao inferno, mas apertada é a porta e estreito o caminho que conduz ao céu. Quando Jesus manda a gente permanecer fiel, e ele diz: seja fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Quando Jesus manda a gente se esforçar por permanecer no reino de Deus, na presença de Deus, Jesus está claramente afirmando que nós devemos fazer a nossa parte, ou seja, nós devemos nos esforçar, abrindo mão de nós mesmos. Foi o que ele declarou: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, então siga-me. Jesus exige renúncia, nós precisamos renunciar. Jesus é exclusivista, ele diz: você não pode servir a dois senhores, ou você bem agrada a um, ou bem agrada ao outro. Você não pode, por exemplo, servir a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Você não pode servir ao Senhor Deus e ao Senhor dinheiro. Logo, é necessário compreender que a salvação de nossas almas é uma ação direta e exclusiva de Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo, mediante trabalho do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, operando a nossa regeneração, o nosso novo nascimento. Mas é claro que nós devemos desejar, nós devemos renunciar, nós devemos buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busquem a Deus enquanto é possível achá-lo, invoquem-no enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu mau caminho e converta-se ao Senhor Deus, que terá misericórdia dele. A Bíblia contém dezenas de versículos que tratam claramente do uso do livre-arbítrio. De fato, a salvação é uma obra direta, perfeita e completa do Espírito Santo, que aplica em nossas vidas o poder do sangue de Jesus, que tira o pecado do mundo. Mas é necessário que nós queiramos permanecer no Senhor, que nós o amemos e o busquemos com toda sinceridade e de verdade. Portanto, se nós de fato queremos ser recebidos nos portais celestiais, se nós desejamos participar, por exemplo, do arrebatamento, se nós queremos efetivamente participar da vida eterna com Deus, é necessário que nós tenhamos cuidado. O apóstolo Paulo diz assim: cuidado você que está em pé para que não caia. Então, a busca é incessante, a consagração, a santificação. Lembrando que o novo nascimento é um evento e a santificação é um processo sem o qual ninguém verá a Deus. O processo de santificação exige muito de nós. Nós precisamos de tempo a sós com Deus, precisamos abrir mão de nós mesmos, do nosso eu, o nosso ego inflado muitas vezes. Precisamos abrir mão da nossa vaidade pessoal, que tantas vezes nos puxa para baixo e para longe de Deus. Precisamos desejar Deus como a corça anela pelas correntes das águas.
nós precisamos ter sede de Deus. É necessário que nós nos voltemos para o Senhor e que nos sujeitemos à sua vontade. O Senhor Jesus faz uma pergunta clássica a esse respeito. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Bem-aventurado aquele que, quando o Filho do Homem vier, for encontrado de pé na sua presença. E Jesus adverte: o Filho do Homem voltará como ladrão, ou seja, sem aviso prévio, de surpresa. Portanto, é necessário vigiar, estar sempre atento, sempre na presença do Senhor. Não é que a pessoa vá perder a salvação por qualquer motivo. Inclusive, a Bíblia fala sobre pecados para os quais não há perdão. A Bíblia fala sobre pecados para a morte. Em outro vídeo, a gente pode entrar em detalhes a esse respeito. Um dos pecados para os quais não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que seria blasfemar contra o Espírito Santo? Seria rejeitar o convite, o chamado, seria rejeitar a graça de Deus que nos é propiciada pela ação direta do Espírito Santo. Ora, se alguém rejeita a Cristo, que nos é oferecido pelo trabalho, pelo esforço do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, se alguém rejeita, logo estará para sempre condenado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não seja condenado, não morra a segunda vez, não seja mais uma vez separado de Deus e para sempre separado de Deus. Deus enviou Jesus para que nós recebamos gratuitamente a salvação eterna, mas é necessário permanecer em Cristo, é necessário continuar até o fim, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe. Eu peço que você se inscreva no canal ADR, que você curta, compartilhe, para que outras pessoas sejam abençoadas com a palavra de restauração. Muito obrigado.